Bom dia, galera Smart. Vamos chegando. Hoje vai dar certo. Live com a nossa querida Roseni. Tudo bom? Fala, Roseni. Bom Bom dia. dia! Hoje vai. Cafezinho. Hoje deu, hein? Tchim, tchim. Boa, Tintim. Vou servir minha xícara de café aqui pra gente bater esse papo legal, Roseni. Vamos lá. Roseni, antes de mais nada, queria que você contasse, se apresentasse aqui para os nossos mais de 100 seguidores, para mim também. Conte aí quem é a Roseni, né? Um pouquinho da sua história de vida, um pouquinho da sua profissão, se quiser falar. E aí depois a gente adentra como que você se deparou com o mundo dos leilões. Tem cento e poucas pessoas realmente, né? Tô dando ibope. Legal. Em primeiro lugar, obrigada aí a todo mundo que está comparecendo, né? E ao convite. Eu sou carioca da Gema. Uma vez até coloquei no grupo, já morei em todos os cantos aqui do Rio praticamente. Hoje moro na Zona Oeste, que é aqui em Vargem Grande. E idade não se fala, né? E por enquanto, e não é interessante. Agora, trabalho. Sempre trabalhei desde novinha, 21 anos de idade, CLT, na aviação, até bem pouco tempo, ano passado, meio do ano passado foi que eu parei. Então, foi bastante tempo, criei meus 2 filhos. Então, não tenho que reclamar da vida, porque meu tempo de CLT foi muito legal para tudo. Viajava bastante? Demais, demais. E aí, agora, já antes de sair, eu já tinha buscado lá um pouco sobre leilões, sobre investimentos, na verdade, né? Porque todo mundo tem que fazer uma transição um dia, chega a hora de todo mundo. E aí eu vi vocês, especialmente até você, eu me lembro bem, e estava lá no início e tal, eu tinha pesquisado sobre leilões, curso, não tinha me identificado com nenhum, mas de vocês, como vocês têm essa sequência no pós-curso, né? O que eu vou fazer depois que eu fizer? A pergunta era essa, né? O que eu vou fazer depois? Vou sair em campo sozinha e tal. Então, e eu sou dessas pessoas que cada um tem seu perfil. Eu preciso, de certa forma, de um tratador, né? Eu gosto de personal trainer, eu gosto de fazer uma natação mais ir na academia com um professor lá fazendo, mandando eu fazer. Eu gosto desse suporte. Então, quando eu vi vocês e eu notei sinceridade em vocês lá, já era para ter entrado lá pela turma 4, por aí que eu vi. Mas aí, né, você vai resistindo, entrei na turma 12. E aí, comecei a estudar com vocês e tal, mais ou menos um tempo depois. Aí, claro, não foi fácil também, assim, e não é fácil, né, assim, dizer que, não... Não é um bilhete premiado, né, Roseni? Não é um bilhete premiado e requer também dedicação, porque tem sempre suas nuances. Cada leilão é um leilão, tem muita coisa por trás também, né? Não é só uma coisa assim, uma fórmula, não tem uma fórmula. Mas antes de você começar a contar do aprendizado, conte esse detalhe pra gente do despertar, né? Poxa, você tinha lá um bom emprego, CLT, e aí resolveu começar a pensar em investimentos. Antes dos leilões, você chegou aí para outros investimentos, e aí depois acabou caindo nos leilões. Como é que foi esse despertar? Tentei curso e cheguei a fazer curso de bolsa de valores, né? Mas o meu perfil também é mais buy and hold, não gosto desse negócio de trade. Sim. Né? Até porque requer mais tempo ainda e mais dedicação e é um risco muito grande. Para mim, isso aí não é meu perfil. Por conta desse risco. Compra e venda de ação, né? Acaba que você tem que ficar ali o tempo todo de cima e você compra, às vezes você ganha, às vezes você perde, não é igual o leilão que acaba a gente sempre ganhando, né? E também tem fundos imobiliários, né? Uhum. Aí você bota o dinheiro em papel, você também delega para outra pessoa, outra empresa, também gerenciar o teu dinheiro, e no final também. Aí vem pandemia, vai lá e muda tudo, né? Muda todos os parâmetros. Vai mudando os paradigmas, né? Então, aí eu estava lá pesquisando, apareceu vocês,
E até a minha casa também, eu já tinha essa faísca, porque a minha casa, depois que eu comprei, eu vi que na matrícula estava registrado que a pessoa comprou por leilão. Olha. Aí eu falei, pô, já na época que eu comprei, em 2010, eu falei, pô, isso aí é um bom investimento, é uma coisinha que tá aí, uma coisa legal. E aí foi assim, aí entrei com vocês, não tem nem o que falar do meu grau de satisfação, que é além da conta da minha expectativa, né? Roseni, a gente fica feliz demais de ver tanto despertar quanto depois que entrou, ficar feliz, se encontrar nesse investimento dos leilões, se encontrar na comunidade Smart. Você falou um ponto que foi legal, falou assim, ah não, eu vi, né, viu até uma chamada minha e tal, viu lá a jornada, viu que o leilão era bom, seguro, mas que você precisava, né, de um acompanhamento, de fato. Não era só chegar, toma aqui um curso, vai lá para o mar aberto, vai lutar sozinho, vai na fé, tal. Não, pelo que eu senti foi isso que você viu, né, de começo, assim, na sua jornada do aprendizado, que você já ia começar a falar para gente, que você viu que você tinha aí aonde se apoiar aqui dentro, né, da comunidade. Exato, E foi além da expectativa, né? Porque é isso aí, tem as Smart Girls, e acho que todas as mulheres sabem também disso, né? Eu sou um pouco desse jeito, eu não pergunto muita opinião e tenho minhas ideias. Só que alguém investir no que eu quero fazer é meio difícil, né? Achar que o que eu estou fazendo é certo. Então, onde eu vou, eu acho. Primeiro você dá o passo. Aí você vai dar o passo e lá você encontra a tua turma, né? Também. Então, tem que ter coragem, né? É como uma vez eu falei pro Renan, a gente tem que ter coragem de chegar e cair dentro da piscina, se tiver água fria, nada. Roseni, desse jeito, galera, vocês dentro da comunidade Smart, vocês têm todas as ferramentas na mão para ir lá, fazer uma boa arrematação, revender o imóvel e colocar o lucro no bolso. Só que entre esse percurso, várias objeções vão aparecer no seu caminho. E aí tem que ter coragem, de fato. Não é um bilhete premiado que chega, ó, toma aqui, leilão é bom, aperta o botão e vai lá. Não. Aí você vai ter primeiro, qual que é a primeira dor? A primeira coisa é a desconfiança, né, Roseni? Antes de entrar, antes de começar a investir, desconfiança. Passou por isso, a dor do aprendizado. Não vai chegar a hoje assistir essa live e amanhã arrematar. Para ser bom e seguro, tem que aprender. Então, a dor do aprendizado. E aí depois botar a faca no dente para começar a arrematar. Como é que foi a sua dor do aprendizado, Roseni? Como é que foi assim, sua trajetória? Lá começou a assistir as aulas, participar do grupo de WhatsApp? Né? Não foi fácil, porque combinar com a minha escala não era... Eu até vou falar um fato engraçado, que na época, estava a época de Copa do Mundo. E a minha turma tinha aula toda segunda-feira. Eu não tinha folga toda segunda-feira para assistir o curso, né? Aí não tinha aula até de reforço, eu acho que na quinta. Eu sei que eu quase não comparecia, não aparecia nas aulas, ficava vendo gravado. E aí, quando eu estava de folga, Jogo do Brasil, não vai ter aula. Eu fiquei indignada. Falei, não quero mais que esse jogo. Já não sou muito... Eu até gosto de uma partida final, não vou falar, mas futebol não é minha praia, né? Não gosto. Aí, resultado, eu ficava toda indignada. Eu falei, caramba, no dia que eu tô em casa, aí depois do Brasil, eu ficava... Tinha duas coisas que eu torcia: para chover, porque eu estava morando na Zona Sul e ficava um crowd danado, e que o Brasil perdesse logo, para eu poder ter aula. Olha só, confesso. Aí é porque já estava no espírito de CDF, já queria assistir todas as aulas. Gente, vocês vão ganhando energia ao longo da jornada, não, né? Vão queria participar, né? Queria participar, não era assim, eu não queria fazer um curso, não comprei um curso para fazer o curso e depois abandonar, né? Eu queria participar ali, e aí não deu muito bem, mas aí depois teve a experience, aí eu falei, não, eu vou, logo que saiu eu comprei e foi isso aí, eu falei, não, tem que, mergulhei fundo, fui lá e entrei em contato realmente com a galera, né? No primeiro experience. E foi assim, para me segurar também, para aquele desistir, primeiro experience aqui em BH, aquele de 2023? Isso. Legal.
Age Experience é um evento presencial, tá? Que a Smart promove todo ano para encontrar. É ótimo aqui o online, a gente consegue mover montanhas também. Mas o presencial vira a chave de muitas pessoas. Você coloca nesse ponto, Roseli, tipo, depois do Experience você voltou mais energizada, voltou mais animada Claro, a partir. Até então claro. você não tinha arrematado o primeiro. Não tinha, não. Demorei um pouquinho, só fui arrematar lá mais pro meio do ano. Não sou tão afoita assim na hora de... É isso, tá igual mineirinho, a carioca da gema, mas é igual mineirinho. Foi comendo quieto, foi aos poucos, É, aprendendo, consolidando, isso, até chegar na primeira arrematação. isso. Aí Bom demais. fui chegando até o meio do ano para poder. Me segurei, não me segurei, né? Agora também estou numa fase que quero arrematar de novo, mas faço as coisas com cautela, digamos assim, né? Com firmeza. Cada um no seu ritmo, igual alguém colocou aqui também da nossa conversa de o Henrique, falou, ó, depende de cada um tem seu calcanhar daqueles, cada um tem seu momento, tem alguns que são mais acelerados, outros mais Perfeito, comedidos, cada um no seu perfeito. tempo. O que importa é que no final, se perseverar, vai arrematar, vai revender, vai lucrar e colocar dinheiro no bolso. Roseni, vamos passar para as Deixa eu arrematações? só falar, Conte. e não tem competição, né? A Sim. competição é com a gente mesmo. Não existe assim, eu arremato mais, eu sou melhor que você porque eu arrematei tantos. Não, cada um com a sua história, cada um com o seu ritmo, cada um dentro da sua performance tem que estar feliz, né? Pronto, é isso, gente. Não, às vezes é bom a gente ressaltar isso, né, Zeni? Porque a cada turma nova, gente, o pessoal chega, e aí nas primeiras semanas, então, tem um grupo de WhatsApp da turma, tá? Que fica assim, lotado de mensagem. Tem gente que fica literalmente ansioso. Fala, nossa senhora, mas não vou dar conta disso tudo, não, e tal, isso aqui é uma loucura. Eu chego no final do dia no trabalho, tem 500 mensagens. A gente explica, olha, o curso não é aqui dentro do WhatsApp. Aqui tem colega que já começou um pouquinho mais avançado, outros que estão começando do zero. Alguns colegas estão aqui o dia inteiro disponível para maratonar as aulas, para fazer perguntas. Não se preocupe, segue o roadmap, que é uma trilha do aprendizado que a gente passa para vocês. Tem lá as aulas gravadas, tem o que você tem que assistir, tem as aulas ao vivo à noite. E quando você tiver uma dúvida, você pergunta no WhatsApp a dúvida específica. Teve tempo para aprender com a dúvida do colega? Ótimo, fica lendo as outras perguntas. Sempre tem um aprendizado com a dúvida do colega. Mas não é para ficar ansioso, cada um no seu ritmo. No final das contas, todo mundo chega no mesmo resultado. Não é isso, Roseni? É por aí mesmo, totalmente. Show de bola. Roseni, a gente conversando antes da live, né? Você me contou que fez 4 arrematações. E o ponto aqui que a gente viu de interessante foi que uma carioca da Gema foi arrematar 4 imóveis no interior. E muita gente tem esse preconceito de achar que quando entra, a maioria de nós, gente, brasileiros, hoje, a maioria da população está concentrada nas capitais. E às vezes achar que no interior não tem economia, que no interior não tem imóveis interessantes e tal. Aí o pessoal entra, às vezes, nas turmas e fica tentando arrematar só nas capitais. Aí a gente vai, explica que é até uma forma de se diferenciar, né, de ir para o interior, que às vezes não tem tanto disputa e tal. Então eu queria que você contasse para a gente a trajetória dessas 4 arrematações, contasse um pouquinho de causo, contar como que você escolheu essa cidade, esse imóvel, conte para gente. Eu já tinha um primo que ia para essa cidade, né? Interior, com praia, né? Na região dos lagos aqui, Rio das Ostras. E aí ele me deu esse toque, falou, olha, já está construindo, tem muita coisa lá, e a área vai ficar muito boa. Estão construindo um shopping, vai ter rodoviária e tal. Então, uma coisa mais de futuro. Uhum. Então, eu fiquei de olho e aí teve oportunidade. Aí foquei nisso, em procurar por lá. Por quê? Porque era mais fácil, não tinha muito tempo também, né? Para ficar como eu tenho agora. Posso escolher um bairro. Hoje eu vou ficar né, procurar Rio, eu vou procurar São Paulo, troco ideia com colegas, você fica o tempo todo voltado para o leilão. Na época também não dava para fazer isso e tinha essa visão de procurar por lá, porque era um bairro que estava em crescimento. Sim. Então, é bom investimento. Então, foi aí que eu foquei lá, peguei por
licitação aberta, caixa, né? Também, tudo procurando facilitar o meu lado, né? Sim, sim. Quando é que foi essa arrematação, Roseni, mais ou menos? Foi mais ou menos em julho de 23. De 23. Entre 22, lá para julho de 23, foi que eu comecei a arrematar. Aí, de certa forma, peguei o gosto e fui marcando mais na época, não sei se eu estava com mais folga, e arrematei meio que em série, né? Peguei lá 4 apartamentos com o meu financiamento, tudo alavancado, porque aí tinha meu créditozinho lá, que nem sabia, podia ter feito isso antes, né? Como a gente, às vezes, a falta de conhecimento, né? Mas a vida é assim. Então, aproveitei que eu tinha crédito e fiz essas arrematações lá. Ótimo. A primeira arrematação, então, foi apartamento, casa? Todos 4 no mesmo na área lá dos MRVs. Essa estratégia é boa, viu? Tá? Vários smartanos já me falaram que tem essa estratégia de arrematar a gente, ó, na mesma região, mesmo tipo construtivo, às vezes até no mesmo condomínio. Porque aí, ó, já fez amizade com o síndico, o pedreiro dali do condomínio, da região, tudo ali já fica bem encaminhado. Ótimo. Mas o ecossistema, né? É isso, monta um facilitador ali, sua linha de produção acaba saindo mais rápido. A gente coloca um horizonte de segurança para revender o imóvel com 12 meses. Poxa, você viu que você já arrematou ali, síndico é gente boa, tá, como é que você vai desocupar, como é que você vai contratar pedreiro, isso e aquilo, você já sabe que às vezes com 4 meses você está revendendo imóvel, então às vezes você vai lá e consegue diminuir a margem de compra também. Então isso faz parte, é um dos aprendizados. Mas conte a trajetória, conte o primeiro valor, revenda, quanto tempo. Não, então, o primeiro eu já vendi, todos os 2 deram em torno de 50, 60 de ROI. Ótimo, retorno do investimento, tá, galera? 50, 60%. Tenho 2 ainda à venda e são os melhores produtos. Já vi meus concorrentes, já dei uma olhada, que a gente tem que ficar de olho também, né? Se de repente você está, como se diz, está cobrando no preço certo, está cobrando... Então, já vi que é como o Guaraco fala, eu procuro oferecer o melhor, né? A melhor opção. E já vi que o meu é a melhor opção lá. Porém, agora com essa história de a Caixa tá sem... Não é nem a Caixa, que a gente já sabe que não é a Caixa, o tal do subsídio está travando muito, porque depois a espera fica longa para você receber o dinheiro. Mas já cheguei a vender à vista. O primeiro que eu vendi foi à vista. É mesmo? Apartamento Pop MRV? Apartamento Pop MRV foi à vista. Bacana. Isso foi... Quer dizer, também tem, né? Também tem isso. Que é o seguinte, tá, gente? Ó, vamos até ilustrar, depois você vai contar as histórias de cada um. Primo, né? Como é que foi desocupação, como é que foi, etc. Mas vamos lá. Esse ponto da Roseni foi legal. Apartamento Pop, popular, comunidade apelidou eles de Pop. São apartamentos ali que você vai arrematar por volta de até 100 mil, 60 e poucos mil, e você vai revender também nessa faixa. Tá? Então, às vezes, a pessoa arremata por 60, revende por 150, aí tem um Pop Premium, né? O pessoal, às vezes, arremata por 100, vai revender por 200, 120, vai revender por 300, etc. Faixa da lá do Minha Casa Minha Vida, faixa 3, vai até 350 mil, se eu não me engano. Mas esse tipo de imóvel, você acaba que revende ele para público que vai financiar pelo Minha Casa Minha Vida. Esse financiamento ele tem juros subsidiados, às vezes faixa 1 e faixa 2 tem até um subsídio do governo, também uma parte é paga pelo governo. Só que esse subsídio passou o segundo semestre de 2024 bem travado. Acabou os recursos, o governo pagou tudo que estava na dotação orçamentária e travou. Então muita gente estava vendendo, mas não levando. Por quê? Porque não tinha recurso para liberar para o comprador. Teve gente que começou a alugar o imóvel para os compradores enquanto não sai o recurso, etc. Então teve isso mesmo. Agora, em 2025, voltou, começou a regularizar.
Ah, vai ser tudo ótimo para sempre? Não. É sazonal, gente. Às vezes acaba o recurso, às vezes volta. Então, o que você tem que estar? Sempre com o machado afiado, sempre comprando. Para quê? Para, na hora que voltar ao normal, colocar 60% de lucro no bolso, igual a Roseli. E aí ela contou esse que é mais inusitado. Você vendeu um pop à vista. Às vezes as pessoas do pop, né, a maioria das vezes como financiado, talvez foi um investidor, não sei o que foi. Você entendeu o que foi lá, Roseli? Não, dá para entender. É o seguinte, lá os condomínios são muito legais, moraria lá perfeitamente, são bem cuidados. Tem um deles, então, que o síndico é especial, ele faz propaganda, ele está sempre no Instagram, ele divulga bem o condomínio e eles são muito bem cuidados. Não tenho o que falar da infraestrutura de lá. E segunda que foi isso, saiu o tal shopping que estava em construção. Pô, até eu já fui lá olhar, eu gosto de ir a pé para o shopping. Quem é que... É uma moleza isso. Tem um mercadão lá perto, quer dizer, tem tudo ali, uma infraestrutura em volta do condomínio, dos condomínios que são uns 3 ou 4, não, mais de... são os 4. Então, aquela área realmente desenvolveu e vai ficar melhor ainda, que eu já soube que vai ter ainda lá um centro médico, a área ali vai ficar muito boa, ainda está crescendo. Então, tenho muita procura para esses dois também, não deixa de ter, só que está travando. E tem à vista por isso, porque o pessoal que vai procurar, às vezes, no meu caso, comprou para a filha. Então, tem gente que compra também à vista, porque sabe que o lugar é bom. É MRV, mas é muito bem cuidadinho, muito bacana. Já é um premium, né? O pessoal cuida bem, não é aqueles caidões, não. E a área está valorizando, atrai pessoas que cuidam, né, também do bem deles. É isso. Galera, dentro dos pop tem o tal do pop raiz, que é aquele que você compra por 10 mil reais, 15 mil reais, tá, gente? À vista, não é parcela, não. 10, 15 mil reais você compra casinha nos interiores aí do país. Aí você tem já o pop, que aí já passa a ser uma casa ou mais apartamento, estilo MRV e tenda, e são apartamentos bem cuidados, tem área de lazer muitas das vezes e tal. E aí, realmente, estando em regiões atrativas, a liquidez é muito alta. Alguém perguntou assim, como é que é? A liquidez é maior no pop ou no luxo? Liquidez de um pop bem posicionado, convenhamos, uma construtora do tamanho do MRV, de uma tenda, eles têm um setor lá, gente, só para fazer o estudo de viabilidade daquela região, que eles vão montar um empreendimento e tal. Então, ali com certeza a liquidez é boa. Roseli, antes de passar para algumas perguntas, eu estou vendo aqui já perguntas da Pamela falando assim, qual o lucro líquido? A Roseli falou, ROI em torno de 50% a 60%. Isso é lucro líquido, já descontando tudo, né, Roseli? Do imposto, calculador Smart, não é? Pronto. Pamela, o que acontece? Na Smart a gente sempre instrui aqui a comunidade a calcular lucro líquido. Então você pega valor de aquisição, aí você vai dar só uma parcela, a Roseli vai falar pra gente aí se ela lembra por altos valores, mas você dá 5% de entrada se for caixa, você financia o resto, aí você vai pagar o quê? Parcelas. Então você computa entrada, parcelas que você pagou, custo para registrar, custo para ITBI, custo para revender, que inclusive, acho que a segunda pergunta da Pamela é se vendeu com corretor, custo de imposto de renda, tudo, líquido, gastou com chaveiro, gastou para pintar, tudo, e calculou o ROI líquido. Então, esse 60% de retorno da Roseli é lucro líquido no bolso. A Pamela mesmo perguntou, foi com corretor, não foi, desses dois que já foram vendidos? Como é que foi, Roseli? É interessante, eu cheguei a conversar, foi com corretor. Com uma corretora, cada um diferente, imobiliário e corretor. E está anunciado na Smart Link, né? Eu recebo um monte de leads da Smart Link, é muito interessante. Mas eu conversei com ela, quem vai, me procura o corretor, e aí ele depois traz também um cliente. No caso, eu falei, gente, acho que eles não confiam muito, as pessoas ficam com medo, até no trâmite que eu estava fazendo, o pessoal fica muito desconfiado, né, de ter algum
problema com as pessoas e tal. Então, o que eu acho interessante é isso. Está anunciado no Smart Link, pode comprar direto comigo, mas o pessoal procura o corretor. É isso. Aí, os dois, então, foram vendidos com corretor? Todos dois. Ótimo. Gente, isso ilustra muito bem o que a gente sempre fala, tá? O corretor é um ótimo parceiro do investidor de imóveis de leilão, tá? Tem gente que às vezes acha que a gente está ensinando aqui que você torna eficiente economizar em todas as partes e que economizar para aumentar o seu retorno significa não colocar nenhum prestador de serviço, nenhum intermediário, corretor, advogado, pedreiro, arquiteto, etc. Não, galera. Muitas das vezes, esses profissionais vão agregar valor na sua revenda, vai aumentar até seu lucro. Você vai pagar ele? Vai, mas vai até aumentar seu lucro. Então, não é para ter fobia de pagar. A gente aprende tudo para poder delegar muitas das vezes. Corretor, por exemplo, é um tipo de profissional que a gente pode fazer o nosso anúncio próprio. Claro, nós sempre fazemos, recomendamos que vocês façam, mas coloquem também com corretores da região, porque eles têm a carteira de clientes, tá? Enquanto, mas eu vou anunciar no mesmo lugar que o corretor. A Smart Leilões, gente, a Roseli tocou bem, falou que a gente não larga vocês. Vocês entram dentro da comunidade Smart, a gente fica com vocês até a revenda do imóvel. Por isso que a gente criou a Smart Link, que é a imobiliária que anuncia para vocês em 5 portais, grandes portais, gratuitamente. OLX, Zap, Viva Real, Chaves na Mão, Imóvel Web. O corretor vai anunciar no mesmo lugar, no Zap. Para que eu vou colocar na mão dele? Se ele vai anunciar no mesmo lugar que eu já anunciei, que eu tenho meu anúncio particular, que a Smart Link subsidia para mim, eu não tenho que pagar corretagem nenhuma. Por quê? Porque o corretor tem carteira de clientes. Ele acabou de vender o imóvel do fulaninho lá, o fulaninho está com dinheiro no bolso, ele sabe qual é o perfil. Então tem isso, tá, galera? Dá para trabalhar os dois. Vai ter aqueles que você vai arrematar, vai revender ali sem intermediários? Vai, ótimo, né, Roseni? Chegou a lead ali pelo Smart Link, revendeu sem corretor? Ótimo, mas coloquem também no corretor que, tempo é dinheiro, que ele tem o cliente na mão. Então, bem colocado isso daí. Então, agora a gente pode passar para algumas perguntas. Eu vi que alguém perguntou. Vou completar aqui aquela história da abundância, né? Que vocês também pregam muito bem. Todo mundo pode ganhar. Perfeito. Todo mundo pode ganhar. Então, você está ajudando, vai ajudando e é ajudado, né? Perfeito. É isso mesmo, gente. Então, uma arrematação. Vamos colocar um caso simples. Arrematou por 100, revendeu por 200. Tem custos ali e tal, mas vamos colocar que tem 100 mil ali no jogo. Você comprou com 50%, 40% de desconto. Você não fica com medo, com crença limitante de que, nossa, se eu não conseguir desocupar amigavelmente, eu vou ter que contratar um advogado. Ok, você tem margem para isso, coloca na sua viabilidade financeira, você vai ter um gasto com um advogado especializado que vai tirar o ocupante mais rápido, tá? Eu vou ter custo para revenda. Ok, coloca na sua viabilidade. Você vai revender sozinho, talvez daí 6 meses, 1 ano, um corretor vai achar uma pessoa mais rápida, às vezes ele vai achar alguém que pague mais. Um arquiteto vai agregar valor, abundância, gente. Abundância, a Roseni tocou bem. Roseni, alguém perguntou assim, ROI foi 60% e valor absoluto. Não sei se você vai ter esse valor, mas você tem mais ou menos por quanto que você comprou e por quanto você revendeu esses dois que já foram revendidos? Cada um deu quase 1,50, acho que 60 mil cada um. Tá, bacana. Então, 60 mil no bolso, gente. Isso é interessante, porque vocês verem, por exemplo, 2 imóveis desse no ano vai dar 120 mil reais, 60 para cada um, 2 imóveis desse, 120 mil reais. Dividido por 12, dá um salário aí, gente, de 10 mil reais. O salário aí maior do que muita gente aí que está aí trabalhando, né, batendo ponto todo dia, 8 horas por dia. Então, legal. Mais 2, né? Isso, ainda tem mais 2 ainda. E compra mais, né? Compra mais, revende. Tem gente na comunidade, a Roseni está nos 4. Agora vai deslanchar. A Roseni está nos tubarões, vai deslanchar. Agora tem gente aí, fazendo operações dessas de pop, 10, 20 operações dessa por ano, gente. Imagina, montar uma esteirinha dessa, uma fornada de saindo dessa. Bom demais, né, Roseni? Demais mesmo. Mas diga aí,
as curiosidades que o pessoal gosta. Primeiro, os dois foram financiados, Roseni, e deram só 5% de entrada? Exatamente. Tudo nessa base aí. Financiado com 50%. E ainda comprei naquela coisa de licitação aberta, né? Na fase ainda da licitação aberta. Não fiquei esperando ir para a fase porque não ia. Interessante. Isso que eu ia falar, até para o pessoal não cometer essa falha. Na época que a Roseni comprou, licitação aberta, eles ainda disponibilizavam algumas licitações abertas financiadas, tá, gente? Hoje, na licitação aberta, a Caixa não financia. Ela financia na primeira e na segunda praça e depois ela pode financiar na venda online e na venda direta. Licitação aberta não financia mais. Mas que ótimo, aproveitou. Olha, deixa eu dar um alerta aqui para o pessoal, tá? Hoje, ela não paga na licitação aberta, ela não está pagando também para alguns, veio com aquela mudança, né? E fiquem de olho, porque pelo menos as dívidas de condomínio eram altas. Teve o primeiro que eu vi, 23 mil, achei muito. Depois, 31 mil reais. Quer dizer, os valores de dívida de condomínio eram bem altos. Fora, claro, IPTU e tal, mas que fica até menor comparado com isso. Então, você compra um apartamento de 100, mas vem lá o embutido, uma dívida de condomínio tremenda para você pagar, né? Perfeito. Tem que ficar de olho. Tem que saber o que está fazendo, tem que ficar de olho. Muitas pessoas, na hora que a Caixa mudou essa regra, ficaram de cabelo em pé, falaram, nossa, aí vai ficar ruim demais. Realmente, comprar sem saber desses débitos pode ser ruim. Agora, o que é uma boa? Que vocês, 250 pessoas já, Roseni, acompanhando a sua live. Se você está assistindo, pegando essas várias dicas aqui da Roseni, você vai saber fazer análise. Tem débito de IPTU e condomínio? Tem, é de quanto? Tem débito de 10 mil, de 20 mil, 30 mil. Você vai fazer sua viabilidade financeira calculando isso, sabendo que vai ter que pagar isso, se for o caso, porque tem casos que a Caixa paga e tem casos que não, então você sabe analisar isso e vai falar, não, vale a pena. Você vai dar, às vezes, um lance menor. O que a Caixa falou foi isso. Ela falou, gente, eu tenho que transferir para vocês, porque eu tenho uma dotação orçamentária de despesa que está me limitando o tanto de imóvel que eu estou ofertando, mas eu vou dar mais descontos. Então, uma coisa balanceia com a outra. O que não pode é não saber que não vai ter essa dívida. Vocês que estão aqui, que estão aprendendo, vão saber e vão se diferenciar. Às vezes vai até se tornar menos competitivo os imóveis da Caixa por conta desse diferencial, né? A gente tem que sempre procurar o caminho, né? A gente tem que tirar a vantagem da desvantagem. Tem que ver com a abundância mesmo. Tem que ver onde é que eu posso... para isso que eu entrei nos tubarões também, né? Como é que eu posso sair dessa aqui ou entrar nessa aqui, né? Ótimo. Roseni, mas vamos lá. Desses 4, algum deu problema para desocupar? Quando às vezes é apartamento assim, às vezes dá sorte de alguns nunca nem ter sido ocupado ou não, estavam ocupados. Conta a trajetória deles aí. Nenhum deu BO. Nenhum. O que aconteceu foi que, o primeiro, peguei, todos ocupados, beleza, fui na cara e a coragem. Tinha uma pessoa que aparecia lá nos finais de semana, e aí eu via que não estava mais lá, fiz aquela sonda lá com o porteiro, ela não aparecia por lá, e aí fui lá, depois, sempre, todos eles. Eu esperei realmente estar com um contrato firmado, eu sempre fiquei quieta, não falei nada, não aparecia quase lá, só falava com o porteiro, ficava só, enquanto ficava tramitando o processo da Caixa de contrato, eu dava uma passadinha lá, que é longe também, não era perto e não tinha tanta facilidade, né? Mas então eu fui lá dar uma olhada, e às vezes que eu fui, não tinha ninguém, então depois foi só com o contrato, me apresentei no condomínio, aquela fase, né? Formalmente, tomei posse do apartamento. Só que aí quando cheguei lá, tinha lá ainda a sobra de coisa da moradora, né? Tinha o que da moradora? Da proprietária. É aquela história, fecha tudo, mas tudo filmado. Tudo filmado, com testemunha, corretora, chaveiro. E aí eu entrei em contato com ela. Falei por telefone, no princípio ela
tentou argumentar que, claro, né, todo mundo fala isso, que a Caixa não cobrou, que estava com advogado, mas graças a Deus ela estava com um bom advogado que orientou ela que ela deixasse o apartamento, porque a pessoa que a gente às vezes é incitado até por um profissional não tão bom assim, né, a entrar numa briga que não vai levar a um bom fim, né? Você vai perder dinheiro ali, vai gastar com advogado, vai gastar com o tempo, energia e depois vai ter que sair. Não tem outro De jeito. fato. Às vezes essas pessoas se deparam com maus profissionais que ali não estão pensando no bem da pessoa, né? Elas estão pensando assim, opa, peraí, se eu apresentar para ela que eu consigo postergar um pouquinho, eu vou ganhar meus honorários. Então, e na verdade a gente consegue desocupar, seja amigavelmente, seja, né, judicialmente, que às vezes sai pior para a pessoa, né? É mais constrangedor, etc. Então, por isso que a gente sempre apresenta bons argumentos, até para a pessoa, se for consultar um advogado, já ir com os nossos argumentos para contrapor. Isso é muito importante. Com certeza você fez um bom trabalho ali nesse contato. Eu trabalhei com ela com empatia, claro, né? Com a situação que ela estava passando, pedi para que ela se informasse melhor, dei um tempo também para ela se acostumar com a ideia e falei que eu não tinha, e não tinha mesmo, já comprei na licitação aberta, não tinha nada a ver com o problema que ela tinha tido com a Caixa, né, de não ter pago. Agora, também tinha uma dívida tremenda de condomínio, né, então como é que a pessoa alega que não paga porque não recebeu o boleto, mas não paga o condomínio também? Geralmente é o pacote completo, né? Por isso que é um bom alerta. A pessoa pensa que vai comprar um apartamento com desconto na Caixa e não vai vir junto a pessoa que não paga uma prestação de apartamento, ela não paga condomínio também. Não vai pagando nada, seja porque está enrolada, porque quer enrolar, né? Isso. Roseni, nos outros 3, como é que foi? Você contou do primeiro, os outros 3, mesma coisa? Olha, estavam todos amigavelmente? Eu fiz amizade, né, com a corretora, ela foi lá olhar, aí tá ocupado sim e tal, tá ocupado e tal. Mas aí eu, com o tempo, como eu falei, sempre esperei pegar, nunca fiz nada, né, dava uma de Naja da Índia, ficava só ali olhando. E aí peguei o contrato, saí, eu fui lá, a hora que eu fui, não tinha mais ninguém, nenhum deles. Um deles nunca tinha sido usado, estava zero. Ótimo. Tem isso, tá, gente? Esses apartamentos de construtora, muitas vezes a pessoa não chega nem a morar. Antes de ficar pronto, compra na planta, Isso. né? E antes de morar já para de pagar e às vezes você pega ele até ali só no contrapiso, sem colocar o vinílico ainda, sem colocar o laminado. Que bom que um deles foi assim. Isso é um receio de vários. Ó, temos 250 pessoas, muitos de vocês têm esse medo. Mas o imóvel tem desconto, mas vai estar ocupado. Ó, eu até ressaltei aqui, ó, a pergunta do Milton Filho. Precisou de missão na posse, sempre amigável ou não? Gente, é ali por volta de 90% das vezes que, apresentando os argumentos corretos, abordando a pessoa correta, você consegue amigável. Aqueles outros 10% que não conseguir, não tem problema. Entra com ação de missão na posse e ali, em média, isso, o escritório parceiro tem uma estatística que, em média, de 5 meses sai, tá, a desocupação amigável. Então, você ter custos para desocupar, seja amigavelmente, ajudando uma mudança, ajudando no aluguel, seja judicialmente pagando emissão na posse, aguardando alguns meses, está dentro da sua viabilidade. Faça a viabilidade contando com isso, que dá lucro. É por estar ocupado que a gente lucra nesse mercado. Que as pessoas que não sabem, que morrem de medo disso, falam assim, não, eu não estou disposto a isso e tal. Então é justamente por estar ocupados que a gente lucra nesse mercado. Teve uma pessoa que até falou aqui atrás, Roseni, falando assim, ó, que a Roseni falou que foi um primo que mora na região e que foi lá, que ajudou. Mas quando você não tem essa informação, ou não tem como ir no local, outra cidade pode ser mais difícil de avaliar. Isso é interessante, foi a Renata C. Paula colocou isso. O que acontece? Nós estamos na Comunidade Smart. Comunidade Smart tem mais 7.000 arrematantes e nós temos um mapa dos smartanos. Então,
a Roseni não precisaria ter um parente lá, não precisaria conhecer Rio das Ostras. Ela poderia ter feito a vistoria online, poderia ter confirmado valores, etc., por telefone com corretores. E claro, sim, é importante às vezes mandar um diligente, ver lá como é que está o estado do condomínio, tirar uma fotinha por fora, etc. Daí você pode ou contratar um diligente qualquer, tem vários sites na internet, ou você pode entrar no mapa dos esmartanos, ver o esmartano que mora lá por perto, acionar ele e falar: você conhece a região? Você tem disponibilidade lá? Você quer arrematar comigo? Etc. Tá, gente? Então, a gente entende que no começo, os primeiros imóveis, a gente se sente mais confortável de arrematar onde a gente conhece, numa cidade próxima que dê para pegar o carro e ir. Mas depois, você pode arrematar a 2, 3 mil quilômetros de distância, que não tem problema. Hoje eu imagino que a Roseni já não teria problema de arrematar em outro estado, outro lugar, né, Roseni? Não, principalmente com cotização, né? Você pega um amigo local e é isso aí mesmo, perfeitamente. Não conheço o local, ligo para um amigo, pergunto: e aí, como é que é tal local aí na sua cidade? Vou na cara de pau também, mesmo sem ter intimidade, eu pergunto pô, esmartano é esmartano, né? A gente está com já tem o nosso brasão, né? Então, Isso. o pessoal recebe bem e é muito legal. Então, informação, quando tem um amigo. Agora, é claro, informação a nível de futuro, aí você precisa um pouco de ter conhecimento no local, né? Para você investir. Eu fiz um investimento de futuro, na verdade, né? Sabendo que não comprei um qualquer. Porque eu acho que mais tem hoje em dia construção de MRV, né? Meu Deus do céu. Então, você não pode comprar também assim num local que não vai desenvolver. Ou achando que já está estabelecido. Os apartamentos lá dispararam até. Falei, gente, estou pedindo barato. É isso, gente. Acaba que a gente vai sempre tentando se diferenciar. Então, agora, pegando confiança, apartamento tipo T da MRV é ótimo. Bom, dá giro. Você pode lucrar pouco que ele dá giro, tá? Agora, são mais visados. As pessoas têm mais tranquilidade, digamos assim, de arrematar apartamento. Aí a gente começa aí, diversificar para casa de rua, que as pessoas têm mais receio. Enfim, tem várias formas de diversificar. Inclusive, a gente vai falar sobre elas no evento de terça-feira da semana que vem. Só digitar aqui embaixo evento, que a gente vai mandar inbox para vocês, um grupo de WhatsApp, para você participar do evento Destino Milionário. A gente vai lá falar todos os passos, tá, para vocês começarem a investir em leilão de imóvel. Inclusive, tá, a garimpagem, que é muito importante. Roseni, estou vendo o debate, a Gisela está até aqui ajudando bastante a responder aqui os colegas. Gisela parece que já tem mais experiência, Gisela, Rodrigo, e aí perguntando sobre o valor de condomínio, se a Caixa pagou esse valor que era alto na época, tranquilo, como é que funciona. Na época, gente, a Caixa pagava tudo, beleza, sempre, ótimo, só que pagou tranquilo, aí esse tranquilo que é legal a gente combinar, de conversar, se bem que acho que em 2023 ainda estava tranquilo. 23, a Caixa em 2024, gente. Teve um que em 2024 a coisa embananou um pouco. A Caixa coloca no edital que ela tem até 90, depois ela mudou para 120 dias. Ela tentou terceirizar o pagamento de débito condomínio IPTU. Não deu certo, acumulou, ficou 6 meses funcionando mal. Mas hoje, graças a Deus, a Caixa voltou atrás e aí ela já está regularizando os pagamentos, tá? Mas teve uma época em 2024 que estava atrasando. Pagar, ela paga. Se ela colocou lá no edital, lá nas regras que ela vai pagar, ela vai pagar. Só que às vezes estava demorando. Agora esse tempo está diminuindo de volta. Sendo que agora ela colocou uma regrinha que você tem que analisar caso a caso na página do imóvel se ela vai se responsabilizar pelo pagamento de débito condomínio ou não, se ela vai se responsabilizar pelo pagamento do débito de IPTU ou não. Sendo que condomínio, ela sempre fala que acima de 10% do valor do imóvel que ela paga, tá bom? Então, é isso. Vamos ver aqui alguma última perguntinha. Ela pagou, só que ela tem as regras dela, né? Isso também tem que estar previsto na hora que você compra. Que às vezes fala assim, não, em 4 meses. Às vezes você leva 4 meses para receber. para ficar com o apartamento
ou mais até para ficar com o apartamento zerado. Teve um que enroscou bem, assim, nessa parte de pagamentos e tal, porque vinha valor errado, e aí depois vinha esse negócio também de 4 apartamentos no mesmo lugar praticamente, deu alguns rolinhos, né? Só isso, mas paga. Paga Falou isso. que vai pagar, ela paga. Isso. Ó, e aí para finalizar, a gente está aqui com a pergunta, ou com o relato, né, do Wellington.Nunes, falando, ó, sou da turma 28, muito bom ver e ouvir esses relatos dos colegas martando, vai nos dando coragem. Viu, Roseli? Então, vocês, por que a gente traz vocês aqui, gente, os smartanos que estão arrematando, estão botando a mão na massa, estão lucrando? Porque vocês servem, Roseli, de inspiração, tanto para colegas que às vezes já estão dentro da comunidade e ainda não arremataram o primeiro imóvel ainda, dá ânimo para começar, né? A Roseli falou, ela ficou um tempo até começar. Então, energize-se com essa live aqui, né, com a história da Roseni e comece a arrematar, Wellington. E inspirar colegas que estão aí, ó, seguidores que não estão na comunidade Smart ainda, mas que já viram que leilão é bom e seguro. Então vamos começar a arrematar, gente, óbvio, com um aprendizado, tá bom? Então aqui essas lives são para inspirar vocês, verem pessoas reais arrematando, tá? Tanto é que eu vi aí, ó, vários de vocês digitando evento para participar do evento que vai ser terça-feira. Então, quem ainda não está na comunidade Smart, participe. Roseli, eu queria te pedir assim, para deixar uma mensagem final, tanto para os colegas que já estão na comunidade no Arremataram, quanto para os colegas que vão participar do evento na terça-feira. Deixa um recado final para a galera. Pedro, eu não sou aluna só, né? Eu sou fã de vocês. Obrigado. Então, o que eu acho legal é essa corrente do bem, corrente da abundância, sim, mas corrente do bem. É bom a gente mostrar também que existe gente honesta, gente de boa fé. E entra muito na Smart, é isso. O que entra e fica são pessoas de boa fé, pessoas que querem crescer junto, que querem prosperar, mas ajudar as outras pessoas. E isso é muito legal, você não vê por aí. Vê o eu sozinho, né? Como era antes, não, você vai fazer o curso, você vai arrematar, você vai ficar rico. Não. Aqui a coisa é diferente. A coisa de pessoas de boa fé como vocês, eu só tenho a elogiar. Eu não tenho, entrei para a turma dos tubarões, então eu só falo isso, que realmente vale a pena a gente pertencer a um grupo do bem, né? E aqui é isso. Então, que venham mais pessoas, que o grupo cresça muito, né? Para um ajudar o outro, e tudo dentro do princípio da honestidade, né? Que eu acho que está precisando ser divulgado, está precisando ser espalhado. Existe isso, gente, né? Pessoas honestas. De fato, né? A internet está aí, as pessoas às vezes têm receio, né? Mas aqui é um grande princípio da comunidade Smart, né? A honestidade e a abundância, gente, pensamento de abundância, tá? Então a gente não tem aqui, é estranho dentro de uma comunidade que lida com valores, com dinheiro, ter esse altruísmo, um ajudando o outro, né? Não pensam, somos rivais, né? A gente junta forças, tem um lema, né? Juntos somos mais fortes. Roseli, muito obrigado por essa live, galera. Se vocês quiserem seguir essa fera, ó, só clicar nessa setinha aqui e segue lá, ó, VIP House, que aí vocês vão ter o Instagram da Roseli e aí vocês poderem... né? Empreendedora, né? Nova fase. Vendo? Roseli agora está nessa nova fase, então sigam o Instagram, VIP House, que vocês conseguem trocar inbox lá com a Roseli. Quem já é da comunidade Smart depois pode chamar no WhatsApp também. E quem é de fora tá aqui, só seguir no Instagram, viu? Até mais, boa sexta-feira para você. Fique com Deus, Roseli. Muito bom. Tchau, tchau. Valeu, galera.